Cosmos. De Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Distribuição Sinapse. A persistência da memória. A superfície da Terra é muito mais linda e muito mais intrincada do que qualquer mundo sem vida. O nosso planeta é favorecido pela vida. E uma qualidade que diferencia a vida é a sua complexidade, lentamente desenvolvida através de 4 bilhões de anos de seleção natural. Pode-se descrever em detalhes como uma rocha é formada em um único parágrafo. Mas para descrever a estrutura básica de uma árvore, ou uma folha de grama, ou mesmo de um animal unicelular, são necessários muitos volumes. É preciso uma grande quantidade de informação para fazer ou mesmo caracterizar uma coisa viva. O critério de medição, a unidade de informação, é uma coisa chamada bit. É uma resposta, seja sim ou não, a uma pergunta feita sem ambiguidade. Então, para especificar se um interruptor de luz está ligado ou desligado, requer-se só um bit. Para especificar uma coisa de maior complexidade, requer-se mais bits. Há uma brincadeira popular chamada 20 perguntas, que mostra que uma grande quantidade pode ser especificada em apenas 20 bits. Por exemplo, eu tenho uma coisa na mão. O que é? Está viva? Está. 1 bit. É animal? Não. 2 bits. É bastante grande para ser vista? É. Ela cresce na terra? Sim. É uma planta cultivada? Não. Bom, só com 5 bits nós fizemos um progresso substancial em descobrir o que é. Com 20 perguntas habilmente escolhidas, podemos reduzir facilmente o cosmo a um dente de leão. Em nossas explorações do cosmo, a primeira parada é fazer as perguntas certas. Então, não com 20 perguntas, mas com bilhões, nós destilamos lentamente da complexidade do universo a sua ordem básica. Essa brincadeira tem um propósito sério. Seu nome é ciência. Aqui, na grande escuridão cósmica, há incontáveis estrelas e planetas, alguns bem mais velhos do que o nosso sistema solar. Embora ainda não possamos ter certeza, o mesmo processo que levou na Terra à origem da vida e da inteligência deveria ter sido operado através do cosmo. Pode haver 1 milhão de mundos apenas na galáxia Via Láctea que são habitados neste momento por outros seres inteligentes. Que maravilha, que alegria seria conhecer alguma coisa sobre inteligência não humana. E podemos. Aqui está um mundo exótico habitado, coberto em sua maior parte por um líquido. Nós procuramos a inteligência dominante que vive abaixo de sua superfície fluida. Este oceano de água líquida, com quilômetros de profundidade, está fervilhando de estranhas formas de vida. Há comunidades de seres transparentes. Há sociedades de criaturas que se comunicam mudando os padrões em seus corpos.
Há seres que emitem a sua própria luz. Há flores famintas que devoram transeuntes, árvores que gesticulam. Toda sorte de criaturas que parecem violar as fronteiras entre plantas e animais. Há seres que tremulam pelo chão do oceano como orquídeas valsantes. Estes são alguns dos seres que habitam um mundo aquático chamado Terra. Eles estão carregados de informação. Cada um deles tem um repertório comportamental para assegurar a sua própria sobrevivência. Mas os maiores seres do planeta, os mestres inteligentes e graciosos do oceano profundo, são as grandes baleias. Elas são as maiores criaturas que já evoluíram no planeta Terra, maiores de longe do que os dinossauros. Seus ancestrais eram mamíferos carnívoros que migraram há 70 milhões de anos, em passos lentos, da terra para as águas. Baleias como estas corcundas ainda são mamíferos, e nós temos muita coisa em comum com elas. As mães amamentam os filhotes. Há uma longa infância na qual os adultos ensinam os jovens e há muita brincadeira. Essas são características dos mamíferos, vitais se um animal quer aprender. Mas o mar é escuro. Os sentidos da visão e do olfato que funcionam bem para os mamíferos em terra não têm muito uso aqui. Então, as baleias desenvolveram uma capacidade extraordinária de comunicar-se pelo som. Durante dezenas de milhões de anos, as baleias não tiveram inimigos naturais. E então, uma criatura nova, alienígena e mortal, apareceu de repente na plácida superfície do oceano. Estes objetos, frequentemente barulhentos, apareceram pela primeira vez em grande número há apenas poucos séculos. São artefatos fabricados por criaturas terrestres cujos ancestrais viveram nos oceanos há 350 milhões de anos. Porém, este em particular está em uma missão de reconhecimento. Chama-se Regina Maris, a rainha do mar. E um de seus trabalhos é gravar os sons das baleias. Alguns sons das baleias são chamados de canções, mas não sabemos ainda qual seu conteúdo. Elas alcançam em frequência mais de uma banda larga de sons até frequências muito abaixo dos sons baixos que o ouvido humano consegue captar. A canção típica da baleia dura talvez uns 15 minutos, a mais longa talvez meia hora. Ocasionalmente, um grupo de baleias vai deixar suas águas de inverno no meio de uma canção e 6 meses depois vai voltar e retomar a canção exatamente no ponto em que parou. Batida por batida, compasso por compasso, som por som. As baleias são muito boas em lembrar. Outras vezes, elas voltarão depois de uma ausência de 6 meses e a peça terá mudado e uma canção diferente vai estar na parada de sucessos das baleias. Frequentemente, os membros do grupo vão cantar a mesma música juntos, por um consenso mútuo, uma autoria em parceria. A peça muda quase sempre
de modo previsível. Eu não sou muito bom em cantar as canções das baleias, mas eu vou tentar. Em janeiro, um minúsculo fragmento de uma longa canção das baleias poderia soar assim. E em fevereiro, alguma coisa assim. E então, em março, provavelmente seria... Eu acrescento um por mês. Os padrões complexos nas canções das baleias às vezes são repetidos precisamente. Se eu imaginar que as canções das baleias corcundas são cantadas em uma linguagem tonal, então o número de bits de informação em uma canção é mais ou menos a informação contida na Ilíada ou na Odisseia. É apenas uma noção romântica que as baleias e seus primos, os golfinhos, podem ter alguma coisa relacionada à poesia épica? Sobre o que as baleias ou os golfinhos falam ou cantam. Eles não têm órgãos manipulativos. Não podem fazer grandes obras de engenharia como nós. Mas são criaturas sociais. Eles caçam e nadam, pescam, passeiam, brincam, acasalam, divertem-se, fogem de predadores. Pode haver muito sobre o que conversar. O grande perigo para as baleias é um recém-chegado, um animal presunçoso que só recentemente, através da tecnologia, tornou-se competente nos oceanos. Uma criatura chamada homem. Em 99,99% da história das baleias, não havia humanos nos oceanos profundos. Durante esse período, as baleias desenvolveram seu extraordinário sistema de comunicação. Algumas baleias emitem sons extremamente altos a uma frequência de 20 Hz. Um Hertz, que se escreve Hertz, é uma unidade de frequência e representa uma onda sonora entrando em meu ouvido a cada segundo. Uma frequência de 2000 Hz soa assim. De 200 Hz assim. E de 20 Hz assim. Embora o seu aparelho de televisão não possa transmitir sons com frequências tão baixas quanto 20 Hz. O biólogo norte-americano Roger Payne calculou que há um profundo canal sonoro no oceano a essas frequências, através do qual duas baleias podem comunicar-se em praticamente qualquer lugar no mundo. Uma baleia pode estar próxima à plataforma de gelo Ross, na Antártica, e comunicar-se com outra baleia nas Ilhas Aleutas, no Alasca. Durante a maior parte de sua história, as baleias parecem ter estabelecido uma rede global de comunicações. O que uma baleia pode ter a dizer a uma outra, separada por 15 mil quilômetros, eu não faço a menor ideia. Mas talvez seja uma canção de amor lançada na imensidão das profundezas. Este cálculo no alcance das comunicações da baleia presume que os oceanos estejam calmos. Mas no século XIX, veleiros como este começaram a ser substituídos por navios a vapor, uma outra invenção dos estranhos animais de terra. Navios mercantes e militares tornaram-se mais abundantes. A poluição sonora no mar piorou muito, principalmente à frequência de 20 Hz. A tripulação deste navio tenta conscientemente mantê-lo silencioso.
mas quando o motor é ligado, o navio fica muito barulhento a uma frequência de 20 Hz. As baleias, comunicando-se pelos oceanos, devem ter experimentado dificuldades cada vez maiores. A distância na qual elas podiam comunicar-se deve ter diminuído gradualmente. 200 anos atrás, uma distância típica na qual algumas baleias podiam comunicar-se era de talvez 10 mil quilômetros. Hoje, em um dia típico, o número correspondente talvez seja de poucas centenas de quilômetros. Nós isolamos as baleias delas mesmas. Criaturas que comunicaram-se livremente durante dezenas de milhões de anos agora foram efetivamente silenciadas. E nós fizemos pior que isso, porque persiste, até hoje em dia, um tráfico de corpos de baleias. Há humanos que caçam e abatem as baleias gratuitamente e comercializam os produtos para ração para cães e batons. Muitas nações entendem por que o assassinato de baleias é monstruoso, mas o tráfico ainda é feito pelo Japão, Noruega e União Soviética. Nós usamos a palavra monstro para descrever um animal de algum jeito diferente de nós, de algum jeito assustador. Mas quem são os mais monstruosos? As baleias que só pedem para ser deixadas em paz para cantar suas canções ricas e lamentosas? Ou os humanos que partem para caçá-las e destruí-las e levaram muitas espécies de baleias à beira da extinção? Nós estamos interessados em comunicação com inteligência extraterrestre. Não seria um bom início ter melhor comunicação com inteligência terrestre, com outros seres humanos de culturas e línguas diferentes, com os grandes macacos, com os golfinhos, mas particularmente com as baleias? Para sobreviver, uma baleia tem que saber como fazer as coisas. Esse conhecimento é guardado de duas maneiras principais: os genes das baleias e em seus cérebros muito grandes. Podemos imaginar os seus genes e seus cérebros como bibliotecas dentro de seus corpos. A informação no DNA, a informação genética, inclui como amamentar, como converter camarão em gordura, como prender a respiração ao mergulhar 1 quilômetro abaixo da superfície. A informação nos cérebros, a informação aprendida, envolve coisas como quem é a sua mãe ou qual é o significado da canção que estamos ouvindo agora. A biblioteca de genes das baleias, das pessoas e de quase todo mundo na Terra é feita de DNA. A única função desta molécula complexa é armazenar e copiar informação. Aqui vemos o conjunto de instruções do DNA humano escritos em uma linguagem bilhões de anos mais antiga do que qualquer idioma humano. Cada agrupamento colorido de átomos é uma letra no alfabeto genético, o idioma da vida. E há bilhões de letras, muitos bilhões de bits de informação. Se você viesse de algum lugar muito diferente, não seria capaz de especificar uma baleia ou um ser humano em uma brincadeira de 20 perguntas com apenas 20 bits. Mas uma brincadeira chamada 10 bilhões de perguntas pode dar certo. Cada organismo da Terra contém como herança e legado uma biblioteca portátil. E quanto mais bits de informação nós temos, mais podemos fazer. O organismo mais simples, um vírus, precisa de apenas 10 mil bits, o equivalente à quantidade de informação na página de um livro médio. Estas são todas as instruções de que ele precisa para infectar outro organismo e para reproduzir-se, que são as únicas coisas em que os vírus são bons. A bactéria usa aproximadamente 1 milhão de bits de informação, cerca de 100 páginas impressas. As bactérias têm muito mais a fazer do que os vírus, porque elas não são parasitas absolutas. As bactérias têm que ganhar a vida. E uma ameba unicelular nadando livremente? Estas criaturas são microscópicas, mas no reino dos animais unicelulares, elas são gigantes. As baleias do mundo microbiano.
Cada uma contém cerca de 40 milhões de bits em seu DNA, o equivalente a cerca de 4.000 páginas ou 8 volumes de 500 páginas. É o quanto de informação é preciso para fazer uma ameba, uma criatura como uma pequena cidade vagando por uma gota d'água. E uma baleia e um ser humano? Bom, parece que a resposta é de que há 5 bilhões de bits. 5 bilhões de bits de informação em nossa enciclopédia da vida, no núcleo de cada uma de nossas células. Então, se escrita em, digamos, português comum, essas instruções, essa informação preencheria uns 1.000 volumes. Pensem nisso. Cada uma das centenas de trilhões de células em nosso corpo tem o conteúdo de uma biblioteca completa de instruções de como fazer cada parte nossa. Essas células são astutas. Se esta fosse a minha biblioteca de genes, ela conteria tudo o que meu corpo sabe sobre como fazer sozinho sem ser ensinado. A informação antiga é escrita em detalhes exaustivos, cuidadosos, redundantes, como rir, como espirrar, como andar, como reconhecer padrões diversos, como reproduzir, como digerir uma maçã. Se escrita na língua da química, qual seria a instrução para digerir o açúcar em uma maçã? Bom, vamos ver. Síntese de aminoácido, cadeias de polipeptídeos, transferência de RNA, código genético, expressão da enzima, fosforilação da enzima. Estamos esquentando. Desvios da hexose monofosfato, ciclo do ácido cítrico. Aqui está, glicólise anaeróbica. Bom, comer uma maçã pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Na verdade, se eu tivesse que lembrar e dirigir conscientemente todos os passos químicos necessários para retirar energia da comida, provavelmente eu morreria de fome e, mesmo assim, até uma bactéria pode fazer a glicólise anaeróbica e é por isso que as maçãs apodrecem. É a hora do almoço para as bactérias. Elas, nós e todas as criaturas entre nós possuímos instruções genéticas similares. As nossas bibliotecas de genes separadas têm muitas páginas em comum. O que é, a propósito, outro lembrete da profunda interconexão entre todas as coisas vivas no nosso planeta por causa de nossa herança evolutiva comum. A nossa tecnologia humana atual pode duplicar apenas uma minúscula fração da intrincada bioquímica que nossos corpos parecem realizar sem esforço. Mas nós estamos apenas começando o estudo da bioquímica. A evolução teve bilhões de anos para treinar. O DNA sabe. Bom, mas e se o que tivéssemos que fazer fosse tão complicado que mesmo vários bilhões de bits de informação não fossem suficientes? E se, por exemplo, o meio ambiente estivesse mudando tão rapidamente que a enciclopédia genética pré-codificada, que pode ter nos servido perfeitamente bem no passado, não estivesse perfeitamente adequada agora? Ora, então, nem uma biblioteca de genes de 1.000 volumes seria suficiente. É por isso que nós temos cérebro. Como todos os órgãos, o cérebro desenvolveu-se aumentando em milhões de anos em complexidade e conteúdo de informação. Sua estrutura reflete todos os estágios pelos quais ele passou. O cérebro desenvolveu-se de dentro para fora. Dentro dele está o passado mais antigo, o chamado tronco cerebral. Ele conduz as funções biológicas básicas, incluindo os ritmos da vida, como batimento cardíaco e respiração. As funções cerebrais do cérebro desenvolveram-se em 3 estágios sucessivos, de acordo com uma percepção provocante do biólogo americano Paul MacLean. Sabe, cobrindo o tronco cerebral está o chamado complexo R. O R é de réptil. É o lugar da agressão, do ritual, da territorialidade e das hierarquias sociais. Ele desenvolveu-se há centenas de milhões de anos em nossos ancestrais répteis. Então, lá no fundo do nosso cérebro, algo é bem parecido com o cérebro de um crocodilo. Em volta do complexo R está o sistema límbico, ou cérebro mamífero.
Ele desenvolveu-se há dezenas de milhões de anos em ancestrais que eram mamíferos, sim, mas não ainda primatas como os macacos pequenos e grandes. Ele é a principal fonte de nossos humores e emoções, de nossa preocupação, do cuidado com os jovens. Então, finalmente, na parte exterior, vivendo em um tipo de paz desconfortável com os cérebros mais primitivos abaixo, está o córtex cerebral, desenvolvido há milhões e milhões de anos em ancestrais que eram primatas. Este é o ponto de embarque para todas as nossas viagens cósmicas, o córtex cerebral, onde a matéria é transformada em consciência. Aqui, compreendendo mais de 2/3 da massa cerebral, está o reino da intuição e da análise crítica. É aqui que temos ideias e inspirações, é aqui que lemos e escrevemos, é aqui que fazemos matemática e música. O córtex regula nossa vida consciente. Ele é a distinção da nossa espécie, o local de nossa humanidade. Arte e ciência vivem aqui. A civilização é um produto do córtex cerebral. Atrás da testa estão os lobos frontais do córtex cerebral. Eles podem ser os lugares onde nós antecipamos fatos, onde imaginamos o futuro. Mas se podemos prever um futuro desagradável, podemos tomar medidas para evitá-lo. Aqui nos lobos frontais podem estar os meios de assegurar a sobrevivência humana se tivermos sabedoria para prestar atenção. Dentro do córtex cerebral está a microscópica estrutura do pensamento. A linguagem do cérebro não é a linguagem DNA dos genes. O que sabemos está codificado em células chamadas neurônios, minúsculos elementos interruptores, com cada conexão representando um bit de informação. Quantos neurônios cada um de nós tem? Talvez 100 bilhões, comparável ao número de estrelas da galáxia Via Láctea. E há qualquer coisa como 100 trilhões de conexões neurais. Esta rede intrincada e maravilhosa de neurônios lembra uma tecelagem encantada, onde milhões de teares intermitentes tecem um padrão que se dissolve. Mesmo no sono, o cérebro está pulsando, latejando e trabalhando com um assunto complexo da vida humana, sonhando, lembrando, imaginando as coisas. Nossos pensamentos, nossas visões, nossas fantasias têm uma realidade tangível física. Como é um pensamento? Bom, ele é feito de centenas de impulsos eletroquímicos. Ali, por exemplo, está a centelha da memória. Talvez o cheiro da flor lilás em uma estrada campestre na infância. E ali está um bit de um ansioso comunicado geral. Talvez onde eu deixei minhas chaves. Os neurônios também guardam sons e fragmentos de música. Orquestras inteiras tocam dentro de nossa cabeça. A paisagem do córtex cerebral humano é profundamente sulcada. E há uma boa razão para isto. Estas convoluções aumentam enormemente a área de superfície disponível para armazenamento de informação em um crânio de tamanho limitado. O mundo do pensamento é dividido em termos gerais em 2 hemisférios. Aí está o hemisfério direito do córtex cerebral. Ele é o principal responsável pelos padrões de reconhecimento, intuição, sensibilidade e percepções criativas. E aqui está o hemisfério esquerdo, dirigindo o pensamento racional, analítico e crítico. Estes são os 2 lados, as 2 forças, os opostos essenciais que caracterizam o pensamento humano. À nossa volta estão os meios, tanto para gerar ideias quanto para testar sua validade. Há um diálogo contínuo acontecendo entre os 2 hemisférios do cérebro, canalizado através deste imenso pacote de fibras nervosas que se chama corpo caloso. É uma ponte entre a criatividade e a análise.
E as duas são necessárias se quisermos entender o mundo. O conteúdo de informação do cérebro humano, expressado em bits, é provavelmente comparável ao número de conexões entre os neurônios no córtex. Cerca de 100 trilhões de pedacinhos, 10 à 14ª potência de conexões. Se escrito em português, isso encheria cerca de 21 milhões de volumes, tanto quanto há nas maiores bibliotecas do mundo. O equivalente a 21 milhões de volumes de informação está dentro da cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande em um espaço muito pequeno. A maioria dos livros no cérebro está aqui no córtex cerebral. Ali embaixo, no porão do cérebro, estão as funções das quais nossos ancestrais dependiam principalmente para a sobrevivência: agressão, criação de filhos, sexo, a disposição de seguir líderes cegamente, muitas coisas que ainda podemos reconhecer em nossa vida hoje. Das funções superiores do cérebro, algumas delas, como ler, escrever, falar, parecem estar localizadas em lugares particulares no córtex cerebral. Por outro lado, cada lembrança parece estar armazenada em muitos locais separados no cérebro. Lembranças antigas estão em muitos lugares. Aqui está uma das minhas lembranças mais antigas. Vem, filho, o almoço está quase pronto. Isso foi há muito tempo. Mas sua impressão não se apagou na biblioteca deste cérebro. Mas o cérebro faz muito mais do que apenas recordar. Ele intercompara, ele sintetiza, ele analisa, ele gera abstrações. O pensamento mais simples, como o conceito do número 1, tem a sustentação de uma lógica elaborada. O cérebro tem a sua linguagem própria para testar a estrutura e a consistência do mundo. Mas nós nunca vemos a maquinaria da análise lógica, apenas as conclusões. Há muito mais que devemos descobrir que os genes possam saber. É por isso que a biblioteca do cérebro abriga 10.000 vezes mais informação do que a biblioteca genética. A nossa paixão por aprender é a ferramenta para a nossa sobrevivência. E ao contrário das encadernações mofadas de nossa biblioteca genética, na qual dificilmente uma palavra muda em um século, a biblioteca cerebral é feita de livros de folhas soltas. Estamos adicionando constantemente novas páginas e novos volumes. As emoções e os padrões rituais de comportamento são construídos muito profundamente em nós. Eles são parte de nossa humanidade. Mas não são caracteristicamente humanos. Muitos outros animais têm sentimentos. O que distingue nossa espécie é o pensamento. O córtex cerebral é, de certo modo, uma liberação. Nós não precisamos mais ficar presos aos padrões de comportamento herados geneticamente de lagartos e babuínos, territorialidade, agressão e hierarquias de dominação. Nós somos, cada um de nós, largamente responsáveis pelo que é posto em nosso cérebro, pelo que, como adultos, nós terminamos nos importando e ficamos sabendo. Não mais à mercê do cérebro réptil, nós podemos mudar a nós mesmos. Pensem nas possibilidades.
A cidade, como o cérebro, desenvolveu-se em estágios sucessivos. Os vestígios de seu passado ainda estão retidos entre as construções do presente. Uma cidade como Nova York desenvolveu-se a partir de um pequeno centro e cresceu lentamente, deixando muitas partes antigas ainda funcionando. Algumas das maiores ruas datam do século XVII. Seu centro comercial, do século XVIII. As redes de água e gás, do século XIX. Os sistemas elétrico e de comunicações, do século XX. A cidade desenvolveu-se muito mais rápido do que o cérebro. Há apenas 10 mil anos, o cérebro humano parecia exatamente como é hoje e nós éramos igualmente astutos. Mas não havia cidades, apenas alguns acampamentos espalhados nas vastas florestas primitivas. Hoje é exatamente o oposto. Florestas e campos muitas vezes parecem ilhas dispersas em um mar de cidades. Se fôssemos observadores de um mundo alienígena, notaríamos que alguma coisa muito complicada vem acontecendo aqui nos últimos milhares de anos. Levaríamos um tempo para descobrir os detalhes, mas reconheceríamos, por sua complexidade, a evidência de vida inteligente. Em um exame mais próximo, poderíamos reconhecer até seres inteligentes individuais. A evolução da cidade é devida à atividade consciente destes. Milhões de seres humanos trabalham, mais ou menos juntos, para preservar a cidade, reconstruí-la e mudá-la. Poderia ser mais eficiente se todos os sistemas cívicos fossem periodicamente substituídos de cima a baixo. Mas, como no cérebro, tudo tem que funcionar durante a renovação. Então, a cidade, em sua maior parte, adiciona partes novas, enquanto as partes antigas continuam mais ou menos a funcionar. Por exemplo, no século XVII, viajava-se entre o Brooklyn e Manhattan, atravessando o rio East de balsa. No século XIX, a tecnologia tornou-se disponível para a construção de uma ponte suspensa sobre o rio. Ela foi construída exatamente no local do terminal da balsa porque grandes ruas de tráfego intenso já estavam convergindo para lá. Mais tarde, quando tornou-se possível construir um túnel sob o rio, ele também foi construído no mesmo local pela mesma razão. Esse usar e reestruturar sistemas anteriores para novos propósitos é muito parecido com o padrão da evolução biológica. Ou considerem a Terceira Avenida. No século XVII, nós seguimos para a parte residencial a pé ou a cavalo. Um pouco depois havia carruagens, os cavalos empinando, os cocheiros estalando os seus chicotes, e depois eles foram substituídos por bondes puxados a cavalo, tinindo ao longo de trilhos nesta avenida. Depois, a tecnologia elétrica desenvolveu-se e uma grande via férrea foi construída e a Terceira Avenida foi chamada de L, que dominou a rua até cerca de 1954, quando foi totalmente demolida. De qualquer forma, a L foi então substituída por ônibus e táxis, que ainda são as principais formas de transporte público na Terceira Avenida. Agora, enquanto a gasolina vira uma mercadoria rara, o motor de combustão interna será substituído por uma outra coisa. Talvez o transporte público na Terceira Avenida no século XXI seja feito por, sei lá, metrôs pneumáticos ou carros elétricos. Todo passo na evolução do transporte na Terceira Avenida tem sido conservador, seguindo uma rota estabelecida pela primeira vez no século XVII. Mas o cérebro é ainda mais conservador do que a cidade. Se isto aqui fosse o cérebro, poderíamos ter bondes puxados por cavalos, o L e os ônibus, todos operando simultânea, redundante e competitivamente, os vestígios da história inicial claramente evidentes. Quando os nossos genes não conseguiram mais armazenar toda a informação necessária para a nossa sobrevivência, nós lentamente
inventamos o cérebro. Mas então, chegou a hora, talvez há dezenas de milhões de anos, em que precisávamos saber mais do que poderia estar convenientemente armazenado no cérebro. Então, nós aprendemos a acumular quantidades enormes de informação fora do nosso corpo. Nós somos a única espécie no planeta, até onde sabemos, a inventar uma memória pública. O depósito dessa memória chama-se biblioteca. As bibliotecas também evoluíram. A grande biblioteca assíria de Assurbanipal consistia de milhares de tabletes de argila. A celebrada Biblioteca de Alexandria, no Egito, consistia de quase 1 milhão de rolos de pergaminho. Grandes bibliotecas modernas, como a Biblioteca Pública de Nova York, contêm cerca de 10 milhões de livros. Isso é mais do que 10 à 14ª potência de bits de informação em palavras. Mais de 100 trilhões de bits. E se contarmos as fotos, é algo como 10 à 15ª potência de bits de informação. Isso é mais de 10 mil vezes o número total de bits de informação em nossos genes. Alguma coisa como 10 vezes o total de informação em nosso cérebro. Se eu lesse um livro por semana, por toda a minha vida adulta, e tivesse uma expectativa de vida mediana, quando eu morresse, teria lido talvez uns poucos milhares de livros, não mais. Nesta biblioteca, isso é mais ou menos daqui por alto até aqui. Mas isso é apenas 1/10 de 1% ou tanto do número total de livros na biblioteca. O truque é saber que livros devemos ler. Mas eles estão todos aqui. Que coisa assombrosa é um livro. É um objeto plano feito de uma árvore, com partes flexíveis, nas quais estão impressos muitos rabiscos escuros engraçados. Mas, em uma olhada, estamos dentro da mente de uma outra pessoa. Talvez alguém que tenha morrido há milhares de anos. Através do milênio, um autor fala clara e silenciosamente dentro de nossa cabeça, diretamente a nós. Escrever talvez seja a maior das invenções humanas, unindo pessoas estranhas que jamais se conheceram, cidadãos de épocas distantes. Os livros rompem os grilhões do tempo. Um livro é a prova de que os humanos são capazes de fazer mágica. E esta sala está cheia de mágica. Alguns dos primeiros autores escreveram em ossos e pedras. A escrita cuneiforme é a ancestral remota do moderno alfabeto ocidental. Ela foi inventada no Oriente Próximo há cerca de 5.000 anos. Seu propósito? Manter registros. Registros da compra de grãos, da venda de terras, dos triunfos dos reis, das estátuas de sacerdotes, das posições das estrelas, das orações aos deuses. Este cone foi feito por volta do ano 2350 a.C. Há 4.300 anos havia pessoas talhando e cinzelando a mensagem neste cone. Que mensagem é esta? É uma oração. A inscrição neste cilindro honra um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia no século VI a.C. Por milhares de anos, a escrita foi cinzelada na pedra, raspada em cera ou em casca de árvore ou couro, pintada em bambu ou seda ou em papel, mas sempre em edições de um exemplar por vez. Sempre, a não ser por inscrições em monumentos, para um público leitor mínimo. Mas então, na China, entre os séculos II e VI, o papel
a tinta e a impressão com blocos de madeira entalhados foram inventados mais ou menos juntos, permitindo muitas cópias de um trabalho a ser feito e distribuído. Isto aqui é mágica chinesa do século XII. Levou 1000 anos para que a ideia pegasse na remota e atrasada Europa. Antes da invenção do tipo móvel, por volta do ano 1450, não havia mais do que poucas dezenas de milhares de livros em toda a Europa, cada um deles escrito à mão. 50 anos depois, havia 10 milhões de livros impressos na Europa. Aprender ficou acessível para qualquer um que soubesse ler. De repente, os livros estavam sendo impressos no mundo todo. A mágica estava por toda parte. Já se passaram 23 séculos desde a fundação da Biblioteca de Alexandria. Desde então, centenas de gerações viveram e morreram. Se a informação fosse passada apenas verbalmente, quão pouco saberíamos do nosso passado, quão lento seria o nosso progresso. Tudo dependeria do que nos dissessem ou do quão acurado fosse o relato. O aprendizado antigo poderia ser reverenciado, mas em recontagens sucessivas ele ficaria confuso e depois perder-se-ia. Os livros permitem-nos uma viagem pelo tempo para termos acesso à sabedoria de nossos ancestrais. Uma biblioteca conecta-nos com a percepção e o conhecimento das maiores mentes e dos melhores professores tirados do planeta inteiro e de toda a nossa história, para instruir-nos sem cansar-nos e inspirar-nos a dar as nossas próprias contribuições ao conhecimento coletivo da espécie humana. Há um número considerável de bíblias de Gutenberg e dos primeiros fólios de Shakespeare no mundo, mas a maioria dos livros que vemos aqui é de edições limitadas com muito poucas cópias sobreviventes. Mas existem também no mundo impressões em massa de livros em brochura que eu acho ainda mais maravilhosos. Pelo preço de uma refeição modesta, temos a história de Roma. Os livros são como sementes, eles podem ficar adormecidos por séculos, mas também podem produzir flores no solo menos promissor. Estes livros são os repositórios do conhecimento de nossa espécie e de nossa longa jornada evolutiva. De genes a cérebros a livros. As bibliotecas do Antigo Egito continham estas palavras em suas paredes: alimento para a alma. E esta ainda é uma afirmação muito justa do que as bibliotecas provêm. Mesmo à noite, a cidade, como o cérebro, está ocupada, assimilando e distribuindo informação. A informação a mantém viva e provê as ferramentas para a adaptação às condições mutáveis. A longa jornada humana de genes, a cérebros, a livros. A própria informação evolui, alimentada pela comunicação aberta e pela pesquisa livre. As unidades de evolução biológica são os genes. As unidades de evolução cultural são as ideias. As ideias são transportadas por todo o planeta. Elas reproduzem-se através da comunicação. São selecionadas por análise e debate. Nos últimos milênios, uma coisa extraordinária tem acontecido no planeta Terra. A rica informação de terras e povos distantes tem se tornado rotineiramente disponível. O número de bits ao qual temos acesso tem crescido drasticamente. Os computadores agora podem armazenar e processar quantidades imensas de informação de modo extremamente rápido. Em nossa época, começou uma revolução talvez tão significativa quanto a evolução do DNA
do sistema nervoso e da invenção da escrita. Elos de comunicação direta entre bilhões de seres humanos são proporcionados por computadores e satélites. O potencial para uma inteligência global está emergindo, ligando todos os cérebros da Terra para uma consciência planetária. Em outro lugar, pode haver cérebros, até cérebros planetários, mas não haverá cérebros como o nosso. A mutação e a seleção natural são processos fundamentalmente aleatórios. Se a Terra começasse de novo, a inteligência poderia muito bem emergir, mas alguma coisa que lembrasse muito um ser humano seria improvável. Em outro planeta, com uma sequência diferente de processos aleatórios para fazer a hereditariedade, com a diversidade e com um ambiente diferente para selecionar combinações particulares de genes, a chance de achar seres muito similares a nós deve ser próxima de zero. A chance de encontrar outra forma de inteligência não é próxima de zero. Seus cérebros podem muito bem ter se desenvolvido de dentro para fora como os nossos. Eles podem ter elementos interruptores análogos aos nossos neurônios, mas os neurônios deles podem ser muito diferentes. Podem ser supercondutores que operam a temperaturas muito baixas. Neste caso, a velocidade de pensamento deles pode ser 10 milhões de vezes mais rápida que a nossa. Ou talvez os neurônios deles não estejam em contato físico direto uns com os outros, mas em comunicação via rádio. Então, um único ser inteligente pode estar distribuído entre organismos diferentes. Pode haver planetas nos quais os seres inteligentes tenham não 10 à 11ª potência de neurônios, como nós, mas 10 à 20ª ou 10 à 30ª. Imagino o que eles saberiam. Se pudéssemos fazer contato, haveria muita coisa em seus cérebros de enorme interesse para nós. E vice-versa. Eu acho que a inteligência extraterrestre, até seres assombrosamente mais evoluídos do que nós, ficaria interessada em nós, no que sabemos, como pensamos, no curso da nossa evolução, nas perspectivas para nosso futuro. Dentro de todo o cérebro humano, padrões de impulsos eletroquímicos estão formando-se e dissipando-se continuamente. Eles refletem as nossas emoções, ideias e lembranças. Quando gravados e ampliados, esses impulsos soam assim. Mas um ser extraterrestre, não importa o quão avançado, seria capaz de ler a mente que fez estes sons? Nós mesmos estamos bem longe de poder fazer isso. Mas, na verdade, nós enviamos os impulsos que estamos ouvindo, refletindo as emoções, ideias e lembranças de um ser humano em uma viagem às estrelas. Em agosto e setembro de 1977, 2 espaçonaves Voyager foram lançadas em uma jornada épica ao sistema solar externo e além. Sua missão científica era explorar os planetas gigantes. Primeiro Júpiter e seus satélites, e depois Saturno e seu sistema de luas. Encontros próximos com esses grandes mundos irão acelerar as espaçonaves Voyager para fora do sistema solar. Como uma consequência incidental de suas trajetórias, elas serão levadas inexoravelmente ao reino das estrelas, onde irão vagar para sempre. As naves serão levemente erodidas no sistema solar por micrometeoritos, sistemas de anéis planetários e cinturões de radiação. Mas quando ultrapassarem os planetas, elas durarão 1 bilhão de anos no frio vácuo do espaço interestelar. Talvez, em um futuro distante, seres de uma civilização alienígena interceptem essas naves. Eles irão examinar as nossas espaçonaves e entender muito da nossa ciência e da nossa tecnologia. Mas apenas uma máquina pode contar muito sobre seus fabricantes. Então, cada uma leva um disco fonográfico dourado contendo não apenas as ondas cerebrais de uma mulher da Terra, mas também uma antologia da música, fotos e sons do nosso planeta, incluindo cumprimentos em 60 idiomas humanos e as saudações das baleias corcundas. A capa do disco contém instruções sobre como ouvir os sons e ver as fotos codificadas no disco, incluindo algumas fotos do álbum de família de um mundo distante.
O disco da Voyager é uma mensagem na garrafa jogada no oceano cósmico. Ele contém alguns dos nossos pensamentos e sentimentos, alguma coisa da informação que guardamos em genes, cérebros e livros. Os seres que o receberem, se houver, vão entender as fotos e os sons de modo incompleto no máximo. Mas uma coisa ficaria clara sobre nós. Ninguém manda tal mensagem em tal jornada sem uma paixão positiva pelo futuro. Por todas as possíveis excentricidades da mensagem, eles terão certeza de que somos uma espécie dotada de esperança e perseverança, de pelo menos um pouco de inteligência e de uma vontade de fazer contato com o cosmo. Versão brasileira MG Studio.